A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Para nós é motivo de muita alegria poder estar aqui juntamente com vocês para trazer aqui mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E eu fico muito feliz por estar aqui com vocês, pois isso é muito gratificante para nós, tanto para mim, e eu creio que para vocês também. Quero dizer para cada um de vocês que estão chegando pela primeira vez, já se inscreva, deixe o like e comentem, faça aí seu comentário. Quero mandar aqui um abraço para todos os irmãos em peso ali da Igreja Assembleia de Deus que está em Jardim Piquiri. Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos pastores, dos obreiros, corpo de obreiro ali, dos membros, todos que estão ali. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a cooperação de cada um de vocês aqui neste canal. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós estamos hoje com a lição 10, que tem por título a Ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Esta é uma ordenança que Cristo deu para a sua igreja e isto é muito importante. Nós não podemos deixar passar batido de maneira nenhuma esta lição, E eu quero trazer para você aqui um assunto muito importante. Nós estamos lá no finalzinho desse trimestre aqui, que é o primeiro trimestre de 2024, tiveram aí janeiro, fevereiro e março. Estamos chegando ao finalzinho dessa lição, que teve por título aí o corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da igreja. Foi um trimestre aí maravilhoso para nossas vidas. Eu creio que todos aproveitaram muito bem estas aulas que nós estamos trazendo aqui para você. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é que nós vamos estudar nessa lição de hoje? Nesta lição procuraremos compreender o propósito bem como a forma da ceia do Senhor de acordo com a Bíblia. Por isso faremos uma exposição da doutrina bíblica da ceia do Senhor e também consideraremos aqui suas implicações históricas e nós vamos aí juntos estar aprendendo a palavra do Senhor. A semana passada nós tivemos a primeira ordenança, que foi a ceia, o batismo, A primeira ordenança da igreja. Foi a lição 9 e aprendemos ali muitas coisas. Eu creio que todos tiveram aí, tiraram muitas dúvidas concernente ao batismo, pois o batismo é um só, Louvado seja o nome do Senhor, um só batismo, uma só fé. Nós não devemos repetir, o batismo, uma vez que batizado. Se errarmos, se falharmos, tem aí o renovo, tem aí o arrependimento, E se voltar para Cristo, mas não pode outra vez se batizar. E agora nós vamos estar falando sobre a segunda ordenança, que é a ceia do Senhor. Aí sim, esta é repetidamente nós devemos estar fazendo para a memória de Cristo. Aqui no seu textuário nós vamos estar comentando aqui o textuário. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, que diz: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciar a morte do Senhor até que ele venha, Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que Paulo, ele começa no capítulo 11 de 1 Coríntios, ele começa elogiando lá por algumas coisas, até porque os corintianos ali não estavam esquecendo, não esqueciam de Paulo, os preceitos que foram ensinados, eles estavam em algumas coisas seguindo, porém, a partir do versículo 17, Paulo já começa aqui agora dizendo que por isso ele não vos louva. Lá no começo, no versículo 2, ele fala: eu vos louvo por isso, por aquilo outro. Porém, Paulo percebeu que ali estava tendo muitas pessoas que estavam sendo mandado, as mulheres estavam mandando demais, que os maridos estavam humilhando as suas mulheres, alguns, e assim sucessivamente. Paulo repreendeu algumas coisas, mas também elogiou em outras, mas aqui a partir do versículo 17, Paulo fala que não pode, louvado seja o nome do Senhor, tomar ceia de qualquer forma, de qualquer maneira, Louvado seja o nome do Senhor. Então,
O Senhor Jesus Cristo, amado, ele instituiu duas ordenanças a serem praticadas pela igreja. A lição anterior analisou aqui o batismo, né? A primeira ordenança, praticada só uma vez por toda a pessoa, como sinal do início de sua vida cristã. Essa lição analisará aqui a ceia do Senhor, ordenança que deve ser praticada repetidamente por toda a vida do cristão, né? Como sinal de que continuamos uma comunhão com Cristo. Então aqui é um sinal de que você tem comunhão com Cristo, é onde você vai reunir, vai estar à mesa, cercando a mesa, e mesa fala de comunhão, mesa fala de paz, né? Ninguém vai sentar numa mesa junto com seus inimigos, mas sim comunhão com os amigos, comunhão com Cristo. Ouça este nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, a origem da ceia do Senhor está na última ceia, né? Está na última ceia que Jesus teve com seus discípulos na noite anterior à sua morte. Sobre ela, nós lemos nos Evangelhos de Mateus, no capítulo 26, versículo 26 ao 30, Marcos 14, versículo 22 ao 26, e lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 14 ao 20. Cada um desses textos descreve Jesus dando graças ou abençoando o pão e o vinho e distribuindo-os, né, a seus discípulos, dizendo que o pão era o seu corpo e o vinho, né, do cálice, o seu sangue da aliança, ou a nova aliança, como muitos dizem, né, em seu sangue. Em Lucas capítulo 22, versículo 19, Jesus ordena: façamos isto em memória de mim. Então, ouçamos aqui como Mateus resumiu a última ceia de Jesus com seus discípulos, né? Lá em Mateus capítulo 26, do versículo 26 ao versículo 29. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto comiam, olha que diz aqui, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou, em seguida partiu em pedaços e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus, depois o entregou a seus discípulos, disse: cada um beba dele, porque este, versículo 28, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança, né? Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Preste atenção ao que eu lhes digo: não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino do meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui Jesus estava instituindo aqui a segunda ordenança, que era a ceia do Senhor. E ele estava falando que ali, naquele momento, né, como humano, como homem, era a última ceia que ele estava participando juntamente com os seus discípulos, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os documentos históricos, até onde se pode verificar, né, informam-nos que desde o início que a igreja fez o que Jesus ordenou, repetiu a ceia, né, melhor dizendo, em memória de sua vida e morte. As cartas de Paulo são os mais antigos testemunhos que temos, e em 1 Coríntios, capítulo 11, nós lemos aqui o assunto da ceia, capítulo 11, versículo 20, ele se refere ao evento na vida da igreja, chamando-o de a ceia do Senhor. O rito tem esse nome porque foi instituído e ordenado pelo próprio Cristo, por isso dá-se o nome de ceia do Senhor, porque foi o Senhor quem ordenou, né? Louvado seja o nome do Senhor. A nossa declaração de fé, né, das Assembleias de Deus, nos diz, né, a expressão todas as vezes, né, remete à continuidade, né? Temos aqui o passado, né, que foi a morte de Jesus, o presente, que é a nossa comunhão hoje com Ele e com os irmãos, e o futuro, que é a sua volta. Pode ser dito que as igrejas, né, do período apostólico celebravam semanalmente a ceia do Senhor no primeiro dia da semana, né, ajuntando-se ali os discípulos para partir o pão, como diz lá em Atos capítulo 20, versículo 7.
Nós a celebramos numa frequência suficiente para evitar intervalos longos, né, entre os períodos de reflexões, comunhão e ação de graças. Então, não se pode demorar muitos, como muitas pessoas fazem de ano em ano. Isso não é bom, né? Louvado seja o nome do Senhor. Até porque se a pessoa faz uma vez por ano e chega aquele dia de cear, às vezes acontece um imprevisto com alguém, né, que já passou um ano sem cear, sem celebrar ali a ceia do Senhor, agora vai passar mais um ano pela frente para cear. Isso não é bom de ano em ano. Então, mensalmente tá bom. Os discípulos, né, como mostra Atos 20, versículo 7, faziam ali no partir do pão semanalmente. Aqui nós temos a verdade prática que fala a ceia do Senhor como uma ordenança celebrada, a comunhão do crente com o Senhor, né, ressuscitado. Quero chamar aqui sua atenção, querido, desde já para um detalhe nesse texto que se repete em toda a lição, a expressão ceia do Senhor. O comentarista evita usar o termo Santa Ceia, né, e prefere assim, né, Ceia do Senhor. A nossa declaração também de fé também faz essa escolha, né, Ceia do Senhor, e não Santa Ceia. No campo teológico, há um debate sobre essa nomenclatura, né? Alguns eruditos afirmam que como a Ceia do Senhor é um sacramento, né? Não é um sacramento, mas uma ordenança, né? Usar a terminologia aqui, Santa Ceia é catolicizar aqui uma celebração. Não há nenhum poder místico, né, nos elementos da ceia, por isso evitamos usar a expressão Santa Ceia. Então eles usam essa expressão como se ela fosse algo necessário para a salvação. Não. A pessoa toma a ceia porque é salvo, não toma a ceia para ser salvo, né? Até porque Paulo fala que examine-se cada um a si mesmo e tome deste pão e beba deste vinho. Então não podemos dizer que a ceia vai trazer salvação. Não. Isso aí já é para os salvos, né? No entanto, algo santo no contexto das Escrituras Sagradas é algo dedicado, consagrado, separado a Deus. Não acredito que seja um grave problema usar a terminologia Santa Ceia, mas prefiro aqui, assim como o comentarista aludir a essa ordenança como ceia do Senhor, como ceia ou ceia do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para o primeiro tópico. Eu não vou ler aqui a leitura bíblica em classe, mas está em 1 Coríntios, capítulo 11, né? Se você quiser acompanhar aí depois, onde fala sobre a ceia do Senhor. O primeiro tópico fala a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã, né? Vamos dizer assim, na tradição romana. O romanismo compreende de forma literal as expressões aí ditas por Jesus em referências aos elementos da ceia do Senhor. Isto é, o meu corpo, como diz lá em Lucas 22:19, este cálice, né, é meu sangue, versículo 20 de Lucas 22. Assim, segundo esse entendimento, durante o cerimonial, os elementos da ceia se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Esse ensino é conhecido como transubstanciação, né? Eles falam que ali será transformado aquela substância lá no corpo e no sangue realmente do Senhor. De acordo com o ensino da Igreja Católica Romana, o pão e o vinho tornam-se efetivamente o corpo e o sangue de Cristo. Isso acontece quando o padre, né, afirma isto é meu corpo durante a celebração da missa. Quando o padre diz isso, o pão é levantado, né, que é elevado aos céus e adorado. Esse ato de elevar o pão é de pronunciá-lo corpo de Cristo. Só pode ser feito por um sacerdote, um padre, né? Quando isso acontece. Segundo a doutrina católica romana, concede-se graças aos presentes exemplo operato, né? Isto é, pela obra realizada, mas a quantidade de graça concedida ocorre em proporção à disposição subjetiva de quem a recebe. O Catecismo da Igreja Católica ensina o seguinte:
no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, né, que é a hóstia, estão contidos verdadeiramente real, né, e substancialmente o corpo e o sangue, né, conjuntamente com a alma e a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, e por conseguinte aqui, Cristo completo, né, ele acha que ali é o corpo completo de Cristo ali, no pão e no vinho. É pela conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo que ele se torna presente neste sacramento. Né? Pela consagração do pão e do vinho opera-se a conversão de todas as substâncias do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. A esta mudança, a Igreja Católica chama de modo conveniente, apropriado, transubstanciação, né? A presença do verdadeiro corpo e do verdadeiro sangue de Cristo neste sacramento é algo que não pode ser apreendido pelos sentidos, afirma, né, São Tomé, mas só pela fé que se apoia na autoridade de Deus. Somente os sacerdotes validamente ordenados podem presidir a Eucaristia e consagrar o pão e o vinho para que se tornem, né, o corpo e o sangue do Senhor. Lembrando, queridos, que hoje nós, como diz lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, todos nós hoje somos sacerdotes, né? Conforme diz lá o versículo, Deus nos fez reis e sacerdotes para Deus senhores. Então nós somos também sacerdote do Senhor. Uma das implicações da doutrina da transubstanciação é que sempre que a Eucaristia é celebrada no culto católico, e isso acontece em todas as missas, o sacrifício de Cristo se repete, portanto, se 3 missas, por exemplo, forem realizadas num só domingo, numa mesma catedral, naquele dia, o sacrifício de Cristo se repetirá ali 3 vezes, o mesmo ocorrendo em outras igrejas romanistas e ao redor do mundo. Essa suposta repetição contínua do sacrifício do Senhor que dá o motivo pela qual as igrejas católicas celebram sua ceia no altar e não numa mesa, como fazem as igrejas evangélicas. Já passei, né, já fui da igreja católica e lá realmente se oferecer ali o pão, que é a hóstia, né? Realmente todos os fiéis ali têm que sair, subirem lá no altar, receber do padre, né? Aquela hóstia, aquele pão e volta a sentar-se. Mas ele sobe lá em cima no altar, não é na mesa, não rodeia ali a mesa para estar ceando, né? Tomando a ceia, a hóstia, né? Então, essa doutrina é ainda o fundamento pelo qual os sacerdotes católicos tendem a fazer o sepultamento de hóstias consagradas que sobraram após o encerramento ali da missa. No seu entender, jogá-las fora seria sacrilégio cometido contra o próprio corpo de Cristo e armazená-las também não seria o modo digno de lidar com um cadáver tão santo. Então, eles levam as coisas tão sério, queridos irmãos, que para eles, o que está ali no prato, que está ali numa vasilhinha ali, é realmente o corpo de Cristo. E se deixar ali guardado, é uma desconsideração, um sacrilégio pelo um cadáver de alguém que esteja ali morto, né? E jogar fora também é uma desfeita. Então eles enterram como se fosse realmente um sepultamento de uma pessoa. Isso a gente sabe que é apenas simbólico, né? É para a memória de Cristo. Nós, os evangélicos, nós entendemos que não, na verdade ali não está realmente transformado em carne, nem vinho, nem sangue, não. Ali é uma simbologia, uma tipologia, né, do corpo e do sangue de Cristo. Quando Jesus falou, isto é o meu corpo, isso não quer dizer, isso é uma metáfora, né, uma comparação. Quando Jesus falou que nós somos o sal da terra, não é que nós somos o sal, é que ali nós devemos ter uma medida de temperança, temos uma medida, então cada palavra que o Senhor Jesus Cristo falou, não é literalmente, mas sim uma figura, uma comparação, usa isso no nome de Jesus. Então muitas pessoas levam tão a sério e falam que ali, tudo bem, jogar fora também o pão não é bom porque vai estar desperdiçando, né?
E então, depois de que terminou ali a cerimônia, você pode, né, servir até para as crianças mesmo comerem ali, porque, né, foi orado. Você não ora pelo alimento que você come também todos os dias, então ali é como se fosse um pão comum, você pode orar e dar para os seus filhos. Em resposta ao ensino católico romano a respeito da ceia do Senhor, é necessário que se diga que, em primeiro lugar, ele deixa de reconhecer de modo suficiente o caráter simbólico, olha só, das declarações de Jesus quando ele afirmou: Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Jesus falou em modo simbólico, muitas vezes quando se referiu a si mesmo. Por exemplo, ele disse: Eu sou a videira, né? Eu sou a videira verdadeira, como está escrito lá em João capítulo 15, versículo 1. Bem como eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, né? João 10, versículo 9. E ainda eu sou o pão que desceu do céu, João 6, versículo 41. De maneira semelhante, quando Jesus disse isto é o meu corpo, ele fala de modo simbólico, né? Não de maneira real, literal e física. Na verdade, quando ele estava, né, sentado com seus discípulos, segurando o pão ali, o pão estava em sua mão, né? Mas era distinto de seu corpo e isso era, sem dúvida, né, evidente para seus discípulos. Nenhum dos discípulos presentes teria pensado que o pão que Jesus tinha em mãos era efetivamente seu corpo físico, porque eles podiam ver o corpo de Jesus diante de seus olhos, né? Eles interpretaram a declaração de Jesus naturalmente como simbólica, né? De maneira semelhante, quando Jesus afirmou: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós, como diz lá em Lucas 22, versículo 20. Ele certamente não quis dizer que o cálice era efetivamente a nova aliança, mas que o cálice representava a nova aliança. Vocês estão entendendo, queridos, como é tão sério, né? Quando se fala uma comparação com algo real, né? Então, além do mais, querido, a posição católica romana deixa de reconhecer o ensino claro do Novo Testamento sobre o caráter definitivo e a completude do sacrifício de Cristo, feito de uma vez por todas por nossos pecados. O livro de Hebreus enfatiza isso muitas vezes quando diz, lá em Hebreus capítulo acho que é capítulo 9, versículo 25 e 28, ele fala assim: Ele também não se ofereceu muitas vezes, como sumo sacerdote, que, que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue de outro, né? De outro. Nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, no fim, né, das eras, ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Cristo tendo sido oferecido uma só vez para tirar os pecados de muitos, né? Louvado seja o nome do Senhor, que diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 25 ao 28. Dizer que o sacrifício de Cristo continua ou é repetido na missa tem sido desde a reforma, né, uma das doutrinas católicas romanas mais contestada do ponto de vista protestante. Então, a gente vê aqui que pessoas pensam, né, de uma forma errada, errônea mesmo, e acabam, né, querer passar isso aí para as pessoas. Segundo subtópico aqui do tópico 1, na tradição protestante, vamos ver aqui como que é, né, como que é reconhecida aqui a ceia na tradição protestante. A tradição luterana diverge da católica quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornam, né, ou se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Esse entendimento luterano também é denominado de consubstanciação. Então também não é certo, né, achar que o corpo de Cristo está presente no pão, sendo que ali é tudo simbólico. Mas para frente nós vamos ver o nosso entender, né?
Martinho Lutero rejeitou a posição católica romana sobre a ceia do Senhor, mas instituiu que a expressão "isto é o meu corpo" precisava ser entendida em algum sentido, como uma declaração literal. Sua conclusão não foi que o pão efetivamente se torna o corpo físico de Cristo, mas que o corpo físico de Cristo está presente com e sob, né, o pão da ceia do Senhor. A ilustração dada às vezes para explicar é que o corpo de Cristo está presente assim como a água está presente em uma esponja. Por exemplo, uma esponja está ali, né? A água não é a esponja, mas está presente, né? E com e sob a esponja, de onde quer que a esponja esteja, né? Você vê ali uma esponja, você não vai, pode estar ali cheia de água e você não está vendo, porém a água está ali presente nela, né? A interpretação luterana da ceia do Senhor é encontrada no livro texto de Francis Piep, Christian, né? Dogmática. Ele cita o Catecismo Breve de Lutero. O que é o sacramento do altar? É o verdadeiro corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo sobre o pão e o vinho, para nós, né, cristãos, dele comamos e bebemos, instituído pelo próprio Cristo, de modo semelhante à confissão de Augsburg, afirma que é da ceia do Senhor. Eles ensinam que o corpo e o sangue de Cristo estão efetivamente presentes e não distribuídos aos que comem a ceia do Senhor. Então é como Jesus fala assim: estarei presente, estarei com, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estarei no meio deles. Então aqui Jesus se faz presente, né, na cerimônia da ceia do Senhor. Ouça isso no nome de Jesus. A concepção de Martinho Lutero acerca da ceia estava atrelada à sua proposta acerca da ubiquidade do corpo de Cristo. Na verdade, a doutrina da consubstanciação depende exclusivamente desse conceito. Ubiquidade significa onipresença. Lutero ensinava, pois, que o corpo físico de Cristo tinha atributos divinos, podendo estar em vários lugares ao mesmo tempo e não somente sentado, né, à direita do Pai nas alturas. Daí a possibilidade de estar junto aos elementos da ceia, né, e servir de alimento para os cristãos. Em resposta à posição luterana, pode-se dizer que ele deixa de reconhecer que Jesus está falando de uma realidade espiritual, usando, porém, objetos físicos para nos ensinar quando afirma: isto é o meu corpo, né? Berkhoff objeta acertadamente que Lutero faz as palavras de Jesus efetivamente significarem o seguinte: isso acompanha o meu corpo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, ali, como Lutero fala, que ali acompanha o corpo de Cristo, não que é o corpo de Cristo. Terceiro subtópico, a posição pentecostal. Vamos ver aqui agora qual é a nossa posição diante deste assunto que nós estamos abordando, né? A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia, como diz lá em Mateus capítulo 18, versículo 20. O maior oponente de Lutero nesse assunto foi o reformador suíço, né? Úrico Zwinglio. Ele combateu a consubstanciação, dizendo que os benefícios da ceia eram puramente espiritual, não havendo aqui sentido nem necessidade de qualquer presença corporal de Cristo no pão e no vinho. Além disso, Zwinglio
rejeitou o conceito de ubiquidade exposto por Lutero, afirmando que a encarnação não ocorreu de tal modo que a natureza humana de Cristo, em seu aspecto corporal, se tornasse onipresente ali, né? Então, Zwinglio estava certo em tudo isto. De fato, nunca existiu qualquer fundamento racional ou bíblico, né, para a doutrina da consubstanciação, sendo evidente que Lutero a elaborou por estar ainda fortemente ligado à tradição romanista, né, sendo-lhe difícil romper radicalmente com elas, né, depois de ter vivido tanto tempo sob o papismo. Aliás, vários argumentos expostos anteriormente e usados contra a crença católica acerca da transubstanciação podem ser usados também contra as noções de Lutero, o que comprova o notável grau de semelhança entre as duas posições. Então, preste atenção aqui na advertência. O teólogo Millard Erickson advertiu: por zelo para evitar a ideia de que Jesus está presente de algum modo mágico, alguns por vezes foram extremos, né, a ponto de dar a impressão de que o lugar em que Jesus certamente não está presente é na ceia do Senhor, né? Então ele acredita assim que para se evitar a ideia de que Jesus está presente em algum modo mágico, né? Alguns por vezes foram a extremos, a ponto de dar a impressão de que o lugar em que Jesus mais certamente não está presente é na ceia do Senhor. Portanto, para evitar a doutrina católica da presença real de Jesus, alguns protestantes criaram a doutrina da ausência total de Jesus na ceia, né? Que seja no pão, mas na liturgia, naquele culto ali, sim, ele está presente. É um equívoco que deve ser terminantemente evitado. A ceia como um memorial, essa é a visão segundo a qual a ceia é apenas uma ordenança do Senhor, útil para trazer à memória dos crentes o sacrifício de Cristo que Cristo ali realizou no Calvário. Durante ali as histórias sobre a ceia do Senhor, a qual concebe basicamente como um memorial, né, parece ser que a melhor se harmoniza com o ensino das Escrituras. O próprio Senhor Jesus também, né, ao instituir essa ordenança, afirmou: fazer isto em memória de mim, né, conforme nós vemos agora lá em 1 Coríntios 11, versículo 23 ao 25. O memorialismo aqui bíblico, porém, não é do tipo que despreza as realidades espirituais ligadas à ceia. Na verdade, um anunciado que leve realmente em conta a totalidade da evidência neotestamentária deve afirmar que a ceia do Senhor é um memorial que recorda o sacrifício de Cristo, certo? Memorial este celebrado em meio a uma realidade espiritual que transcende a experiência regular da igreja, à medida que proporciona ali aos crentes uma cumplicidade mais plena com o próprio Senhor, presente em forma intensa no momento da celebração. Ora, é evidente que desfrutar de uma cerimônia assim provocará transformações nos participantes mais do que, né, meras recordações. Porque no momento que você está ali celebrando, está ali comendo pão, você está lembrando da morte vicária do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, da sua ressurreição. Então você vai passar a meditar melhor, você vai ter ali mais sentimentos, né? Então você vai ali querer se santificar para querer um dia ver o Senhor de perto, cear com aquela ceia que ele falou lá em Mateus, que nós lemos agora no começo, né? Ele não voltaria mais tomar aquele vinho com eles, mas só lá no céu, né? No último dia, louvado seja o nome do Senhor. Então esse é o desejo, nós estamos esperançosos e daí nós vamos procurar nos policiar,
né, vigiar, para que nós possamos um dia nos encontrar lá e cear com o Senhor. Vamos para o segundo tópico, o propósito da ceia do Senhor. O escritor, né, Warren Webster observa que o cristão deve olhar em 4 direções, veja só, ao participar da ceia. Em primeiro lugar, ele deve olhar para trás. Esse olhar é o que nos fará lembrar o motivo da morte de Jesus. Quando o crente olha para trás, ele vai lembrar o motivo, por que Jesus morreu. Jesus falando, né, ali que é necessário que ele passe por tudo aquilo ali para que haja salvação, né, para nós. Então, nós vamos olhar para trás e vamos ver. Então, esse é o primeiro lugar. E carregar nossos pecados, né, louvado seja o nome do Senhor. Lembrará também que ele morreu de forma voluntária, demonstrando assim o seu amor por nós. E em segundo lugar, o crente deve olhar, né, para frente. Fazendo isso, ele lembrará o sacrifício do Senhor até que ele venha. Trata-se de um olhar escatológico, né, futuro, no rumo ao futuro da igreja. E em terceiro lugar, o crente deve olhar ao seu redor. Esse olhar fará com que ele enxergue o outro, né, e não seja um egoísta espiritual. De fato, esse é o verdadeiro propósito da ceia, que é celebrar uma festa em família. E em quarto lugar, o cristão deve olhar para dentro. Esse olhar para dentro fará com que se examine a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, como diz, né, o versículo 28 da leitura que nós vimos aqui de 1 Coríntios, capítulo 11. Amém? Primeiro subtópico do tópico 2, celebrar a expiação de Cristo. A lição, amados, nos ensina aqui uma, né, tremenda lição para nós. Então, ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo destacou como propósito dessa celebração anunciar a morte do Senhor até que ele venha, como diz, né, 1 Coríntios 26. Nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Ela é celebrada a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Lá em Hebreus, né, capítulo 2, versículo 14 e 15, fala isso. Por intermédio da morte de Cristo na cruz, fomos justificados e reconciliados com Deus. Né? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Portanto, na ceia do Senhor celebramos a vitória de Jesus na cruz do Calvário, né, que também é a nossa vitória. E lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, vai nos dizer isto. Então, aqui nós temos uma definição muito maravilhosa que nós vamos aprender aqui. Dolati expiatione, reparação de culpas, né? Cancelamento pleno do pecado com base na justiça de Cristo. Veja só, coisa linda, né? Cancelamento pleno do pecado, né, com base na justiça de Cristo, proporcionando ao pecador arrependido a restauração de sua comunhão com Deus. 1 João 1,7. A morte de Cristo é a base da expiação. Quando você participa da ceia, você deve olhar para trás, né, para a cruz de Cristo, conforme diz lá em 1 Coríntios 11, 26. Todas as vezes que comeres o pão e beberes o cálice, anunciar a morte do Senhor. Quando Jesus pegou o pão e o partiu, ele disse, né, este é o meu corpo, que é partido por amor de vós. Tomai e comei, fazer isto em memória de mim. Jesus está ordenando que a igreja se lembre não dos seus milagres, mas da sua morte. Devemos olhar para trás e nos lembrar porque Cristo morreu. Como Cristo morreu, por quem Cristo morreu. Cristo é o centro da ceia. A ceia é uma pregação dramatizada do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico do tópico 2, vai nos dizer assim: proclamar a segunda vinda de Cristo. Veja só o que diz aqui essa lição para nós. A ceia do Senhor, né, proclama a sua segunda vinda, né, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor, né, um sentido futuro. Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nesta terra e que
A sua pátria não é aqui, como diz lá em Filipenses capítulo 3, né, versículo 20 e o versículo 21. Quando participa da ceia, você não olha somente para trás, mas também para a frente. Paulo diz, porque todas as vezes que comer este pão e beber desse cálice, anunciar a morte do Senhor até que ele venha, né, conforme nós lemos no versículo 26 de 1 Coríntios 11. A ceia nos aponta para a segunda vinda de Cristo. A ceia aponta para a parousia. Há um clima de expectativa em toda a celebração, né, da ceia do Senhor, como diz lá em Lucas, né, capítulo 22, versículos 16 e o 18. A segunda vinda de Cristo é a grande esperança do cristão no mundo onde o mal tem feito tantos estragos, né? E olhar para trás também aponta para a sua morte. A frente aponta para a sua volta. William MacDonald, né, citando Godet, afirma que a ceia do Senhor é o elo entre suas duas vindas, né? É o monumento de uma a garantia de outra. Terceiro subtópico aqui do tópico 2, celebrar a comunhão cristã. Nós temos aqui também uma lição maravilhosíssima para nosso aprendizado. Quando há espírito de divisão, né, litígios e intrigas entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o seu sentido. A igreja reunida para a ceia do Senhor anuncia a morte do Senhor. A ceia fala do sacrifício de Jesus, permite-nos confirme, né, conforme nós já vimos, olhar para trás, para a cruz de Cristo, mas a ceia também nos permite revelar que em Cristo nós somos um. Houve reconciliação com Deus e uns com os outros. A ceia, né, como Jesus até orou essa oração, falou para o Senhor fazer ali de nós um, assim como Ele e o Pai é um, né? Então a ceia nos permite olhar para ao redor. Além da palavra pregada, não há ferramentas, né, mais poderosa para se anunciar a mensagem da cruz de Cristo do que uma igreja que vive em união, né, no Senhor Jesus Cristo. A pergunta de quem não pode calar, você pode olhar ao redor, pode olhar no olho do seu irmão e participar do pão e do suco, né, que é o vinho, do suco de uva? Será que você pode olhar no olhar do outro, ou você está com o coração, né, cheio de rancor, cheio de ira do seu irmão, do seu companheiro? Nós também devemos nos lembrar que milhares e milhares de lá fora no mundo estão ausentes da mesa do Senhor, pois ainda não receberam o evangelho da reconciliação com Deus. A ceia do Senhor, queridos, nos faz olhar ao redor, faz-nos ali um desafio missionário. Quantas ovelhas do Senhor ainda não foram resgatadas e trazidas para a comunhão da mesa do Pai? Isso nós devemos, naquele momento de comunhão ali, estar pensando quantas pessoas que poderiam estar ali e não estão. E às vezes nós olhamos para dentro de nós mesmos e vemos que a culpa muitas vezes está em nós, né? Nós não irmos atrás, não buscar, não aconselhar, não discipular, e isto nos faz lembrar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora para o terceiro tópico, estamos chegando ao final, e eu quero ser breve aqui. O terceiro tópico diz assim, o modo de celebração da ceia do Senhor. O que é participar indignamente? Vamos ver o que diz aqui a lição para nós, né? Concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente, conforme o versículo 27 da leitura de 1 Coríntios capítulo 11. Participar da ceia do Senhor indignamente, Paulo escreve, por isso, aquele que comeu o pão e bebeu o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 27. O advérbio aqui, indignamente, é anacasios, mostra que Paulo referia-se ao modo irreverente dos coríntios ao celebrarem a ceia do Senhor, isto é,
Enquanto alguns se embriagavam durante a reunião, outros comiam demais, além do fato de não esperarem uns pelos outros, essa maneira de celebrar a ceia do Senhor não estava correta e precisava da correção por parte do apóstolo. Os escritores, né, Green P. Duffield e Nathaniel Van Cleve diziam isso com outras palavras. Há necessidade de uma explicação sobre a advertência contra comer ou beber indignamente. Conforme nós vemos lá em 1 Coríntios 11, versículos 27 a 29. Muitos crentes, por não entenderem bem essas advertências, abstiveram-se desnecessariamente da ceia do Senhor. Deve-se ser notado que indignamente é um advérbio que modifica os verbos comer e beber e está ligado à maneira de participar e não à indignidade das pessoas. A advertência referia-se à atitude indevida e descontrolada dos coríntios, descrita em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20 ao 22. Ninguém é digno, né, por si mesmo de ter comunhão com Jesus, mas possuímos esse privilégio em virtude da obra expiatória que os elementos simbolizam. Todavia, os participantes precisam examinar a si mesmos com relação ao modo como tomam a ceia e a sua atitude para com os outros crentes. Além disso, queridos, devem verificar se estão discernindo o corpo do Senhor sem demonstrar irreverência ou frivolidade, né, em suas maneiras. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico, uma celebração reverente, né? Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai o juízo divino, o que dizer então de quem participa com pecados não confessados? Pecado não confessado atrai o juízo divino, é claro. Paulo nos advertiu sobre a seriedade sagrada da ceia, né, do Senhor, ou seja, se alguém participa da ceia do Senhor de uma maneira ritualística, desdenhosa, insensível, impensada, imprudente, egoísta e sem qualquer arrependimento pelo pecado, essa atitude não discerne aí a seriedade do que aconteceu na cruz. Fomos pela fé unidos a Deus e inseridos no seu corpo. E o participante pode até perder a sua vida, né? Não pela ira, mas como um ato de disciplina paternal de Deus. Então não trate a ceia do Senhor de uma forma leviana. Ela é um dos dons mais preciosos que Cristo concedeu à sua igreja, né? Vamos aqui participar dela juntos. Examine-se, arrependa-se, peça perdão a Deus, determine-se a agir com fé, perdoando, reatando laços rompidos, né? Importando-se com os irmãos, abandonando o pecado, buscando viver em novidade de vida. Terceiro subtópico, vamos lá aqui, celebração física. Vamos ver o que é que diz aqui para nós, uma lição, nós vamos ter uma lição aqui que sirva para nossas vidas. A ceia do Senhor celebra a morte e ressurreição de Jesus e não o seu funeral. Como eu já vi pessoas ceia com a tristeza, parece que está mordendo realmente a carne de Cristo, bebendo seu sangue e fica triste. Não, ele tem que ser com a celebração e não como se fosse um funeral, né? Pois ali nós devemos estar celebrando com festa, porque Jesus Cristo venceu, Jesus Cristo fez tudo por nós, e agora nós estamos ali celebrando, estamos ali comemorando, estamos ali não somente fazendo aquele ato para lembrar, mas também nos alegrando, porque ele já foi vencedor por nós, né? A ceia celebra o Cristo que morreu, mas que ressuscitou. Isso é que nos alegra. Sabemos que ele morreu e ressuscitou e agora está lá aguardando para nós chegarmos lá e nós cear com ele. Louvado seja o nome do Senhor, no reino de seu Pai. Como diz lá em
que fala que ele ressuscitou, morreu e ressuscitou. 1 Coríntios 15, versículo 1 a 4. Deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo festiva, né? Você pode ver em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 7 e 8. Nosso Redentor vive e por isso devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência e, ao mesmo tempo, de abundante alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Não participamos da ceia do Senhor como quem chora por um morto, mas como quem louva a um vivo, né? Não participamos da ceia do Senhor como quem teme o juízo, mas como quem recebe o perdão. Não participamos da ceia do Senhor como quem está isolado, mas como quem faz parte de uma família. Portanto, a ceia é um momento de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. E a conclusão, a ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida, comemorativa e proclamadora da morte do Senhor Jesus Cristo, né? Que faz isso para proclamar, simbolizada por meio dos elementos utilizados, o pão e o vinho. Nesse memorial, o pão representa, veja lá, não é realmente, ele representa o seu corpo dado por nós no Calvário e o vinho simboliza o seu sangue derramado. A ceia do Senhor deve ser celebrada pelas igrejas até a volta de Jesus Cristo, que ele mesmo falou, né? E Paulo também fala, né? Até a volta de Cristo. E a celebração pressupõe o batismo bíblico e o cuidado, exame íntimo dos participantes. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ficamos aqui com esta aula, né? Aqui teremos mais 2 aulas, aí já termina aqui o nosso trimestre, né? Teremos ainda pela frente 3 aulas, né? A aula 11, 12 e 13, o culto da igreja é a próxima lição. Estaremos trazendo aqui a lição 12, o papel da pregação do culto. E a lição 13, o poder de Deus na missão da igreja. Queridos, que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Estaremos aqui de volta trazendo ainda essa semana, mais uma lição, a lição 11, para o nosso aprendizado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Você que ficou até o final, quero agradecer, né, por tudo, por estar presente aí, porque você está interagindo, né, e nos ajudando com o nosso trabalho. Que Deus abençoe fortemente a sua vida e dê toda sorte de bênçãos nas mansões celestiais. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus nos permitir. Amém.